Mas você poderia falar um pouquinho mais por que você usa a ancestralidade para se recentralizar, para quem ainda não entendeu a função dela nesse local? Tipo, eu uso isso aqui na minha técnica ou na ciência, mas por que usar ela para se recentralizar? Bom, primeiro que se a gente está aqui falando para quem ouve, que eu imagino que são pessoas negras, a ancestralidade ela vai dizer exatamente de que berço civilizatório a gente está falando, né? Uhum, Ela vai nos organizar a entender que esse senso de humanidade, ele não é igual. Então, quando você pergunta para si mesmo, qual é a minha ancestralidade? Quando você pergunta quem eu sou, uhum, quando você pergunta a si mesmo, por que que eu vim? Por que que eu estou aqui? Essa pergunta ela vai te orientar a uma investigação íntima que vai te conectar a uma história que corresponde exatamente ao nosso berço africano, né? uhum. Então, essa pergunta sobre ancestralidade, ela vai conseguir explicar por que não serve para a gente falar sobre nós como se fôssemos todos iguais. Sim, real, 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 real. E aí a gente trazendo para o contexto da nossa conversa de hoje, né? Por que nesse contexto da saúde mental, por que as pessoas pretas devem conhecer a psicologia preta, que é o que a gente vê que você desenvolve muito bem, inclusive? Essa pergunta já daria para fazer aí uns 3, 4, 5 podcasts. A gente vai guardar isso Mas eu, aí, não se comprometa. mas eu vou tentar trazer de um modo que eu costumo tentar trazer, que é numa perspectiva bem resumida e também até tentando ser um pouco didática também, porque, Uhum, embora eu seja psicóloga clínica, e aí já vai de encontro com a resposta dessa pergunta, que eu entendo que a psicologia preta ela não é só para psicólogos. uhum, Eu entendo que a psicologia preta, e aí para a gente tentar compreender bem por cima, tem 3 grandes campos para mim. Psicologia preta enquanto ciência, psicologia preta clínica, que daí é a minha atuação profissional, e a psicologia preta enquanto política. Psicologia preta enquanto ciência, ela é basicamente o que fundou o que a gente vai entender hoje como afrocentricidade, sim, que foi um paradigma desenvolvido por um grande estudioso chamado Ashanti, que ele vai dizer que pessoas ascendentes e descendentes africanas têm que reorientar o seu sentido de entendimento como pessoa e de história, que ele vai chamar então de agência, para o nosso berço civilizatório africano. Isso já é uma ciência que, enfim, é resultado também muito de estudos como do Cheikh Anta Diop, quando ele vai falar que o princípio, um dos princípios da filosofia no Antigo Egito, em Kemet. Então, a Shanti está convidando que a gente utilize essa historiografia, uhum, se reapodere dessa ancestralidade histórica e científica para a gente poder organizar, de fato, as ciências nos nossos próprios termos. Então, a afrocentricidade, eu diria que ela é um caminho científico contra o colonialismo, mas não só nessa perspectiva de decolonizar algo. Ela não está se propondo decolonizar. Ela está se propondo ser a produtora em seus próprios termos num lugar onde já existe uma produção científica, num lugar onde a gente já tem uma história a ser continuada. uhum. Não é sobre tentar melhorar algo, é sobre dar continuidade de algo que já é nosso. Então, isso é a psicologia preta enquanto perspectiva de base científica da afrocentricidade. Sim, Então, hoje a gente tem pesquisas em todas as áreas que possa imaginar, das exatas, as humanas, as químicas, as biológicas, que uhum, utilizam desse paradigma científico, que é uma reorientação psicológica, ou seja, não existe nenhuma ciência neutra. Então, se localizar, colocar sua agência africana nesse exercício de investigação científica, de produção científica, é se valer da psicologia preta. Esse é um dos, né? uhum.
O segundo, que é onde eu atuo profissionalmente, uma das áreas que eu atuo profissionalmente, que é a psicologia clínica, ela é um campo que também se inicia nos Estados Unidos, ali pela década de 60, 70, que vem desses estudiosos que saíram desse movimento da afrocentricidade, onde eles vão se valer de toda essa investigação do princípio da filosofia africana. Tem alguns autores que falam sobre a psicologia, obviamente não como esse nome que vem do latim, enfim, mas falam da psicologia como um exercício, uma função que existe desde as antigas sociedades. Então eles já demarcam que não, a psicologia ela não nasce com o propósito do cuidado e de um fundamento ético no Ocidente. Ela nasce também dentro da nossa historiografia. Então eles entendem que a psicologia ocidental ela vem de um campo ético do militarismo e da dominação, enquanto a psicologia africana ela tem um princípio comunitário e da ética de vida. Então eles entendem que a gente não está falando do mesmo lugar. A gente tem valores diferentes também. A gente tem valores éticos diferentes também, historicamente, né? Quando a gente pensa a nossa ciência. Não é uma abordagem reconhecida ainda no Brasil. A gente tem muito ainda que avançar nesse sentido. O Conselho Federal de Psicologia aceita muito bem que a gente use abordagens ocidentais, europeias, estadunidenses, e aí use a raça como recorte, mas ela não tem uma proposta onde a gente tem uma teoria com a nossa própria base civilizatória a partir da historiografia africana. Então, isso é algo que eu estou participando ativamente de tentar construir nesse momento. Tem vários autores aí que vão conceituar abordagens. Por exemplo, o Nobius, ele veio até o Brasil. Nobius é um psicólogo também da diáspora norte-americana. Ele veio até o Brasil, ele observou, conversou e criou uma abordagem que se chama Sakiguchi. Ele usa de conceitos a partir da espiritualidade de matriz africana, a partir da perspectiva do quilombo, que é uma experiência principalmente aqui da diáspora brasileira. E aí ele dá vários caminhos de como a gente poderia trilhar aí uma abordagem clínica em nossos próprios termos. Ele não é o único, mas eu acho que é um dos mais emblemáticos, né, para ser citado. E por último, ainda sobre a psicologia preta enquanto abordagem, acho que é importante falar também que a técnica de investigação, a técnica de instrumentalização, a técnica de analisar comportamento, a técnica de analisar imaginação, a técnica de estudar até os nossos sonhos, elas não são técnicas estritamente do Ocidente. São técnicas que a gente encontra em várias organizações civilizatórias, asiáticas, orientais, africanas e ocidentais também. Acho importante dizer isso porque, obviamente, que a gente tem aí, na história da supremacia, um berço civilizatório que tenta se inaugurar como criador da ciência, que a gente já sabe que não é. E quando a gente diz sobre nos religarmos a uma filosofia que seja de fato nossa e da nossa historiografia, a gente não está cooptando técnicas ocidentais, pelo contrário. São técnicas que já existem aí na nossa experiência, inclusive que a maioria delas também foram cooptadas, né? Sim. Eles cooptaram essas técnicas. Acho que é importante pontuar isso também. E por último, a psicologia preta enquanto política, que eu acho que é o que eu mais tento, em certa medida, popularizar, vamos dizer assim, bem entre aspas. Desde que o primeiro ancestral ele foi sequestrado e trazido à força para qualquer outro território que não fosse
o africano, a gente tem resistência, né? A gente tem rebeldia no sentido de insubmissão. A gente tem, desde a primeira pessoa tirada da África, a gente pode dizer que já existe o primeiro quilombo, porque nunca se houve a insubmissão, né, por parte da nossa historiografia. E eu digo isso porque eu quero dizer, então, que a psicologia preta, ela pode, quanto política, ela já nasce desde dessa primeira tentativa de sequestro, que é sobre uma recusa de se submeter em níveis culturais, em níveis comunitários, ao supremacista, né? Então, quando a gente vai falar sobre psicologia preta numa perspectiva política, a gente vai falar de todos os grandes intelectuais que a gente teve, quilombolas, panafricanistas, de movimentos de libertação. Não existe nenhum líder, seja homem ou mulher, da libertação do povo preto que não entenda o aspecto psicológico e cultural como ponte fundamental para a gente poder se organizar. Que não entenda que, quando a gente fala sobre colonialismo, em última instância, a gente está falando sobre assimilação psicológica. Colonialismo é você fazer o apagamento de memória, o apagamento de entendimento do eu, de um povo. E eu não vou nem dizer que é sobre colocar o entendimento do outro povo, porque, enfim, não é como se brancos quisessem que a gente pensasse como brancos. Sim. Mas é exatamente de colocar uma perspectiva zoomórfica, animal, da nossa autopercepção. A gente, como se fôssemos sem história passada. Quando eu falo história passada, não é só essa historiografia das nossas ciências e dos nossos impérios. Mas história passada é exatamente de insubmissão, que já é dessa diáspora, que é desde que a gente pisou nesse território. Então, para qualquer pessoa negra dentro desse território que queira estar lúcido sobre a sua ancestralidade, lúcido sobre seus propósitos políticos, ele vai estar, de algum modo, sendo tocado e tocando a psicologia preta. Sim. Então, para todo mundo. Não, e real, assim, eu ia ficar aqui ouvindo falar um monte de coisa e de verdade nem queria colocar nada nessa conversa. Mas quando você falou de colonialismo e a negação, né? Eu queria só remontar alguns pontos que você trouxe, que eu acho muito interessante, até para quem está ouvindo, né? Decolonizar essa percepção passa por admitir que há sim uma história pregressa, mas também de admitir que houve a colonização do pensamento, né? E como você traz exatamente esse tipo de colocação, de que as nossas percepções elas já foram atravessadas pelo colonizador, né? Como você falou até agora nos instantes, trazendo alguns exemplos dos quais eu consumi, falando como a percepção de um certo povo muda a partir do que foi introjetado nele, através do colonizador. Até nesse episódio mesmo, a abertura fala, dá um exemplo que Fanon ilustra no livro dele, que ele fala, né, que os meninos antilianos da Martinica, que eram pretos, falavam que nas férias eles iam correr até as bochechas rosarem. E tá falando de meninos pretos que tinham influência francesa, né, por causa da colonização. Então, eu acho que é bem isso mesmo, né? Não quero nem falar por cima, mas o que eu queria destacar, acaba com a imagem que as pessoas têm de si e talvez das potências que tivessem, né, a partir dessa mácula que foi a colonização. E aí, pegando ainda, surfando aí um pouco dessa onda que você agitou nesse mar de conhecimento, é muito disso também, assim, o quanto a gente acha que se enxerga como preto se não for a partir de uma visão eurocêntrica, né, de que nos foi passado. Então, acho que realmente é isso, né, quando fala-se de psicologia preta, como você está falando, são vários atos de resistência
que vão negar algumas coisas que nos foram ensinadas a respeito de nós mesmos, né? E se eu não tô me furtando da percepção, é isso, assim. Ser preto não é isso que te ensinaram, basicamente, né? Vai Uhum, muito mais além. uhum. Fundamental, fundamental. É, quando eu falei aqui sobre esses aspectos da psicologia, eu tentei dar uma resumida nessas áreas, mas trazendo para a nossa experiência cotidiana e prática, é como se a gente tivesse, como dizer isso de uma maneira compreensível? Mas não é algo que vão dar para a gente. A gente Uhum, precisa partir da ideia de que a gente tem toda uma estrutura, não só estrutura, a gente tem todo um aparato de símbolos, de significados, de aham, espiritualidade, de política, de sociedade, de cultura, que está contra a nossa humanidade. E a humanidade nesses termos que eu apresentei. uhum, Então não existe uma psicologia preta se não houver um trabalho para que isso aconteça. Não é algo dado, uma vez que a gente entende que está no território uhum, colonialista. Então, quando você traz esse exemplo, por exemplo, tem uma fala, tem um documentário do Fela Kuti, onde ele fala que ele precisou sair do continente africano para se entender africano. uhum, Daí a gente está falando sobre um momento da experiência dele no continente onde já tinha a ofensiva imperialista colonial. sim, Então, nem os nossos irmãos do continente, que estão hoje numa experiência talvez não miscigenada, por assim dizer, uhum, eles estão sendo poupados de um colonialismo, de uma assimilação psicológica também. Então é importante entender que essa ofensiva é muito mais complexa e sofisticada do que parece. sim. Tô falando de pretos não se enxergando como pessoas pretas, né? E isso, mas é aí que tá, quando a gente fala sobre preto, não se enxergando como preto, aqui nesse território é muito fácil cair nessa discussão de fenótipo, né? Uhum, A pessoa que é clara não se entende como negra, ou eu sempre soube que eu era preto porque eu sou uhum, escuro. E a questão não é sobre você saber mensurar mais ou menos o racismo em si. Nosso entendimento de raça não é e não pode ser só através do reconhecimento da violência que a gente sofre. Se entender preto é, antes de tudo, entender que você faz parte de um dos povos mais maravilhosos já vistos e conhecidos da história. uhum, A gente vem de uma conexão divina, é se conectar com o aspecto divino da própria intimidade. E isso, com certeza, não vai ser feito de maneira espontânea.